Eu vou falar de um assunto que eu acho muito interessante, é essa dilatação anômala da água ou irregular da água. O que significa anômalo? Anômalo é aquilo que é considerado anormal, quer dizer que é diferente da maior parte das substâncias. Primeiro, eu queria que vocês imaginassem uma substância qualquer. Uma substância qualquer, não a água, outra. Uma substância qualquer poderia ser o álcool, poderia ser o azeite. Também poderiam ser substâncias sólidas, o alumínio, ferro, chumbo, tá? Agora nós vamos imaginar algumas moléculas da substância preenchendo uma certa parte desse recipiente aqui, certo? Então, esse recipiente está sendo ocupado por essa substância e ocupa um certo volume. Aí eu vou resfriar essa substância. Na hora que eu resfrio essa substância qualquer, o que acontece com as moléculas? A gente sabe que diminui a agitação dessas moléculas. Se elas estavam agitando muito, elas passam a agitar menos. E todas essas moléculas que eu tinha desenhado do lado da esquerda, elas vão se concentrar num volume menor. Então, ao resfriar, o que acontece? Se aqui eu tiver um volume inicial e aqui eu tiver um volume final, o volume final vai se tornar menor. Então, V vai ficar menor. Por quê? Porque houve uma contração no volume. Isso quando a gente resfria, e isso vale para uma substância qualquer. Mas como é que acontece com a água? A água é diferente, gente. A água, vamos para o slide seguinte. A água ela é muito especial em vários aspectos, em várias propriedades, mas a água, que é muito abundante no nosso planeta e muito essencial, ela tem um comportamento diferente pelo seguinte: olha, essa molécula que eu estou representando aqui embaixo, do lado da esquerda, esta molécula, está mostrando a água na temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Então, na temperatura ambiente, vocês estão vendo que existe um ângulo aqui, né? Tem esse ângulo aqui, ó. É um ângulo obtuso, maior que 90 graus, mas mesmo assim, ela não está como essa molécula da direita. Aqui seria a água quando ela fica gelada. Como assim? Olha, eu tenho aqui o oxigênio, aqui eu tenho o hidrogênio. Quando ela está gelada, é como se ela abrisse os braços. Então, vocês vão imaginar, olha, num recipiente, se eu tenho a água ocupando um certo volume, e essa água, ela está com essa configuração, oxigênio, hidrogênio, hidrogênio, cada molécula ocupa esse espaço aqui, ó. Agora vocês imaginem que eu congele a água. Quando eu congelo a água, o que acontece? A molécula vai ficar com essa outra configuração, oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. É como se ela abrisse os braços. Olha o tamanho da molécula em relação à anterior. Então, o volume aumenta quando a água fica como? Quando a água fica gelada. Então, a água entre 4 graus Celsius e 0 graus Celsius, quando ela vai abaixando a temperatura entre 4 graus e 0 graus, todas as moléculas vão ficando assim, ó. Você imagina quando você está dentro de um ônibus apertado, cheio de gente. Se você tiver com os braços apertados,
os braços rentes com o corpo, a molécula seria assim. Imagina dentro de um ônibus lotado, se você abrir os braços. Você não vai ocupar um espaço maior? Então, isso é o que a água faz entre 4 graus e 0 graus. O que deveria acontecer com ela? Não é diminuir o volume? Mas ela não diminui. O que ela faz? Olha, entre 4 graus Celsius e 0 graus Celsius, a água ela aumenta de volume. Então, o que acontece com ela? Você pega uma garrafa, você pega essa garrafa e enche essa garrafa com água até no topo, tá cheinha de água, a garrafa inteira cheia de água. Ela tá no estado líquido. Aí você pega essa garrafa de água e coloca lá dentro do congelador. Quando essa garrafa for lá dentro do congelador, resfriando, na hora que ela atingir 4 graus Celsius, as moléculas vão começar a sofrer esse processo, olha. Vai formando o que se chama pontes de hidrogênio. Ela vai aumentando a sua estrutura molecular e aí, até ela chegar a 0 graus, que é quando ela vai estar completamente gelada, o que vai acontecer? Ela vai rachar, ela vai quebrar ou ela vai estourar essa garrafa. Por que isso acontece? Porque ela aumentou de volume, certo? Então, já comentando isso com vocês, normalmente em carros, porque a gente coloca água no radiador, se o radiador ficar cheio de água num país onde no inverno congela tudo, quando a temperatura do ambiente ficar entre 0 graus e 4 graus, a água começa a congelar. Se o radiador do carro estiver lotado, cheio de água, o radiador vai rachar. Sabe o que eles fazem? Eles põem anticongelante, é tipo um sal. Ele vai diminuir essa temperatura de congelamento da água, ela vai ser alterada, e aí a água ela não vai sofrer esse fenômeno de mudar a estrutura quando a água vai congelando, certo? Vamos em frente. Tem uma outra questão aqui que eu acho que é muito importante comentar, é a seguinte. Vamos pensar nessa questão dos lagos. Aqui está um sol lindo, brilhando, ó, nessa figura, nessa imagem. Agora, vocês imaginam que chegou o inverno, então sumiu esse solzinho aqui. A água, ela vai, se o ar estiver muito frio, a parte de cima da água é a parte que vai congelar primeiro. Eu acho que vocês concordam comigo. Agora mesmo eu acabei de dizer para vocês que, como a água da superfície ela vai perder calor e ela começa a congelar, entre 4 graus Celsius e 0 graus Celsius, essa água da superfície ela vira gelo. Então, nós vamos ter uma camada de gelo aqui na superfície. Mas por que eu estou dizendo que o gelo ele vai se formar na superfície? Porque foi ele que entrou primeiro em contato com o ar gelado. Imagina um dia que a temperatura está lá próxima do 0 graus Celsius, certo? Então, sumiu já esse sol todo aqui. Aí tem outro detalhe que é muito importante, que vai contribuir para o fenômeno. Olha, eu disse para vocês que entre 4 graus Celsius e 0 graus Celsius, o volume da água, ao invés de diminuir, ele aumenta por conta das pontes de hidrogênio. O volume aumenta. Então, se esse volume da água aumenta, o que vai acontecer? Ó, esse volume aumenta, a densidade da água diminui. Elas são inversamente proporcionais, certo? Na hora que a densidade da água diminui, ela vai ficar leve. Por isso que o gelo flutua na água, viu, gente? Ele é mais leve na forma sólida do que na forma líquida. Gelo flutua na água porque fica mais leve, tá bom?
Então, a gente vai imaginar o seguinte, ó. Toda a água que vai ficando gelada, ela vai para a superfície, ela vai formando uma grossa camada de gelo. E o gelo, gente, ele tem uma propriedade muito importante e interessante, é que o gelo, ele é um ótimo isolante térmico. Ele é um dos melhores isolantes térmicos que existe. Isolante térmico. É por isso que os iglus, pensem, lá no Polo Norte, eles representam os esquimós dentro dos iglus feitos de gelo. Por que que o iglu é feito de gelo? Um é porque a matéria é abundante. A temperatura lá não vai permitir que ele derreta, então ele vai formar blocos excelentes. Mas ele também, o gelo, que eles usam para construir iglu, é isolante térmico, então ele não vai deixar haver uma troca de calor entre a parte de fora e a parte de dentro do iglu. Então, dentro do iglu, as pessoas estão lá, vai ficar quentinho, e do lado de fora fica gelado, certo? Então, vamos pensar, olha, se forma essa camada de gelo e ele é isolante térmico, ele não deixa o restante dessa água aqui, ó, perder calor. Então, ela permanece no estado líquido, com uma temperatura estável e mantém toda a vida. Algas, peixes, se eu tiver peixinho aqui dentro, ó, ele vai permanecer vivo e protegido por esse fenômeno que eu acho que é um fenômeno muito bonito, certo? Tudo isso por conta da dilatação anômala ou irregular da água. Tem algumas outras substâncias que também fazem isso, certo? Que quando esfriam, lá no finalzinho do resfriamento, numa temperatura mais baixa, ao invés de diminuir o volume, aumenta. Depois vocês vão dar uma pesquisadinha nisso, mas o que eu gostaria de dizer é isso daqui, certo?